pessoal, chegando aqui para gravar mais uma aula para vocês. Desta vez, primeiro ano, língua espanhola, pronomes pessoais, variação de registro formal e informal, mais flexão número pessoal. Então vamos lá. Eu vou iniciar aqui a aula trazendo uma música para vocês verem emprego de alguns artigos. A música diz o seguinte: como uma promessa, eres tu. Como uma manhã de verano, como uma sorriça, eres tu. Assim eres tu. Toda minha esperança, eres tu. Como el agua fresca em mis manos, como fuerte brisa, eres tu. Así, eres tu. Eres tu como el agua de mi fuente. Eres tu el fuego de mi hogar. Eres tu como el fuego de mi hoguera. Eres tu el trigo de mi pan. Como um poema, eres tu. Como uma guitarra en la noche, todo mi horizonte, eres tu. Assim eres tu. Aqui eu tenho algum vocabulário, que eu acredito que a música é bem simples, que vocês conhecem. E aqui é só mostrando para vocês alguns substantivos que eu tirei da música. Alguns substantivos masculinos e alguns substantivos femininos. Que eu quero justamente mostrar para vocês que espanhol e português são línguas bastante parecidas, mas que, no entanto, elas também apresentam alguma diferença. Tipo, água. A palavra água em português ela é uma palavra feminina. Já água em espanhol é uma palavra masculina. Aqui, ó, manos. Em português, feminino. Em espanhol, masculino. E assim sucessivamente, como existem outras palavras que apresentam gêneros diferentes. E eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó, os pronomes em espanhol, né? Os artigos, os pronomes e os artigos. Eu tenho aqui, ó, el agua, el fuego, el trigo, mis manos, um poema. Uma promessa, uma manhã, uma sorriça, uma guitarra, la noite. Aqui, ó, una e la marcam substantivos femininos. El e marcam substantivos masculinos. E mis, que é meus, tá marcando aqui o masculino plural. Na letra aparece muito tu, né? Eres tu. Que tu significa você, usado para a segunda pessoa, com quem a gente fala. Tá aqui o exemplo, ó. Eres tu como el agua de mi fuente, eres tu el fuego de mi hogar. Só que aqui, né, na música, o autor ele usou a forma indireta, né, o contrário, que na verdade essa frase na ordem direta seria: tu eres como el agua de mi fuente, tu eres el fuego de mi hogar. Aí aqui, gente, tô trazendo para vocês o que a gente também já viu em sala de aula, o quê? A primeira pessoa do singular e a segunda pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Yo. Quem é a segunda pessoa do singular? Tu. Usted significa você, que é de segunda pessoa, mas que quando eu utilizo com verbo em terceira pessoa. Tá aqui, ó. Yo soy el mejor jugador del fútbol. Tu eres mi amigo. Então, eu quero mostrar para vocês aqui os pronomes pessoais que nós já conhecemos. Yo, tu, él, nosotros, vosotros e ellos. Tá aqui, ó. Nosotros, vosotros e ellos. Nosotros, primeira pessoa do plural. Vosotros, segunda pessoa do plural. E ellos, terceira pessoa do plural. Tá aqui o quadro síntese para vocês, mas a pronúncia, né, que eu trouxe. Yo ou yo. Porque a pronúncia aqui do yo, gente, por exemplo, vai variar de acordo com as regiões. Tem região que fala yo, tem região que fala yo. Tu, usted, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos e ellas. Então, ó, quem não sabe os pronomes
pessoais em espanhol, já chegou mais do que na hora de aprender. Aqui eu tenho, ó, ella es una chica muy guapa, él es un hombre inteligente, nosotros estamos estudiando espanhol. Ela é uma menina muito bonita, ele é um homem inteligente, nós estamos estudando espanhol. Aqui, ó. Hola, yo soy una cantante. ¿Y tú? Yo soy azafata. Yo soy profesora. ¿Quién son ustedes? Nosotros somos estudiantes. Ella está muy tristonha. Nosotros estamos contentos. E só mais uma vez enfatizando para vocês o que eu acabei de dizer, né? Anteriormente. Usted e ustedes são pronomes de segunda, mas que são conjugados com verbos de terceira. E o que é tratamento formal e informal? Gente, a gente trata as pessoas de acordo com o nosso grau de familiaridade. As pessoas que nós temos afinidade, a gente tende a tratar de forma informal. Aquelas pessoas mais velhas que a gente não tem tanto grau de intimidade, a gente trata de forma formal. Aqui, ó, um exemplo. Buenas tardes, senhora. Diga-me, por favor, su nombre e apelido. Hola, Montessí. Que casualidade. Como te va? Então, aqui, ó, senhora, tratamento formal, né? Quando a gente se dirige a alguém, chama de senhora. E quando a gente se dirige de tu, tratamento informal. Certo? Tá aqui, ó. Tu hablas português? Vosotros habláis português? Usted habla português? Ustedes hablan português? E aí, como te llamas? Qual é tu profissão? Como se llama? Qual é seu professor? Então, o que é que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Quando o pronome é tu, a gente usa os pronomes pessoais, tudo no tu. Quando é usted, a gente usa su. Então, ó, tu, segunda pessoa do singular. Então, o restante das frases, a continuação do texto, tem que ser tudo em segunda pessoa do singular. Quando eu estou com usted tem que ser terceira pessoa do singular. É como eu falei para vocês anteriormente. Usted é um pronome de segunda, mas se conjuga com verbos de terceira. Certo? Aqui eu só tenho alguns exemplos de frases interrogativas, que diz o seguinte. Han reservado ustedes mesa? As senhoras reservaram mesas? Debe estar usted acá a las 9. O senhor deve estar aqui às 9. E aqui, ó, assim como a língua portuguesa é comum ocultar o pronome sujeito, em espanhol também, ó. Aqui, ó, o que é ocultar? Não colocar porque eu sei que o pronome está subtendido. Quando eu digo soy estudiante, é a mesma coisa de eu dizer yo soy estudiante. Então, como em português a gente tem a mania de ocultar, no espanhol a gente faz a mesma coisa. Aqui é só uma charginha para vocês verem que também está faltando aqui, o pronome está subtendido. E aqui são para vocês, começa o exercício, para vocês começarem a resolverem depois. Espero que o conteúdo tenha ficado bem explicado e qualquer dúvida é só chamar.